Glória a Deus. Paz, gente. Vocês estão bem? Glória a Deus, mais um domingo. Quem aqui está com uma expectativa no coração de ouvir uma palavra de Deus? Meu amigo João está aí de volta. Estou te vendo, eu vejo. Está na academia ficando sequinho lá. Irmãos, que Deus traga de verdade ao nosso coração tudo aquilo que Ele compartilhou ao meu. Eu confesso que eu mesmo fui muito confrontado por essa palavra, fui muito direcionado por essa palavra, e a minha oração para que em nome de Jesus não haja distração, mas que Deus fale com a gente de forma poderosa. Por mais que seja importante o entendimento racional, por mais que seja importante, a gente se dedica para isso, para que de fato a gente traga literalmente aquilo que a palavra quer trazer ao nosso coração, mas que em nome de Jesus haja vida durante a pregação, haja a manifestação de Deus durante a pregação, que ao nós expormos a palavra do Senhor, o Espírito Santo fale poderosamente ao teu coração, de uma forma que só Ele é capaz de fazer, só Ele conhece como é que foi a tua semana. Só Ele sabe aquilo que você não que você queira ouvir, mas que você precisa ouvir. Que toda distração caia por terra em nome de Jesus. Estejamos atentos à palavra de Deus. Amém? Abra comigo sua Bíblia em Gênesis 45, dos versos 6 à parte A do versículo 9. Gênesis 6, 45, do 6 a parte A do 9. Diz assim: porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e assim restam 5 anos, em que não haverá lavoura, nem cega, nem plantio, nem colheita. 7. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai, por líder de Faraó, por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, fala com a gente nessa manhã. Que em nome de Jesus haja uma manifestação sobrenatural do Teu Espírito Santo ao ministrarmos a Tua palavra. Deus, que haja cura, transformação, libertação, direcionamento para tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Tira de nós toda a incredulidade ao lermos a Tua palavra. Tira de nós toda a humanidade aflorada ao querer entender os textos bíblicos. Porque se não for o Teu Espírito Santo, se não for a revelação que vem do alto através do rema, nós poderemos sair até daqui um pouco mais animados. Mas esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é que saiamos daqui cheios do Teu Espírito Santo e cheios e firmados na Tua palavra. Fala com a gente, Senhor, começar por mim. Fala aquilo que nós precisamos ouvir, que a nossa mente esteja cativa unicamente à Tua voz, que toda voz contrária à voz de Deus se cesse nesse momento, em nome de Jesus. Usa-nos, Senhor. O Senhor conhece as nossas limitações, mas para além disso, usa-nos para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto aqui, acredito que muitos de nós conheçam a história de José. Eu já preguei sobre José algumas vezes, mas Deus compartilhou alguns pontos que falou muito ao meu coração. Quem aqui nunca ouviu falar sobre José na Bíblia? Até desde criancinha a gente canta José, José, sonhador, todo mundo conhece. Sabemos que ele é o 10º filho de Jacó. É o filho da sua velhice. Então José já nasce como filho 11º.
e era o preferido do pai. Porém, José vinha de um ambiente extremamente disfuncional. Ele foi odiado pelos seus irmãos, foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Aos 17 anos, do auge, quem tem filho adolescente sabe, no auge que acha que sabe alguma coisa, é vendido como escravo. Serviu na casa de Potifar, ficou lá por cerca de 10 anos, por cerca de 3 anos depois da casa de Potifar, de forma injusta, ele vai para a prisão e fica lá por cerca de 3 anos. Depois de um tempo, por conta de uma revelação que Deus deu a ele, de um sonho de Faraó, ele sai de alguém que foi vendido como escravo para se tornar o governador e um dos homens mais importantes de toda a história bíblica. Mas o que eu acho interessante na vida de José, e aqui eu tento trazer sempre para a nossa vida, José não foi apenas um sonhador, mas ele foi um administrador. Ele não foi alguém apenas que sonha, mas alguém que correu atrás para executar os seus sonhos. José não foi apenas alguém que teve bons sonhos, ainda que por revelação da parte de Deus, mas simplesmente foi um sonhador. Não, José foi alguém que correu atrás, que lutou para os seus sonhos acontecerem, através da fé e da resiliência. Que é interessante que, tentando entender esse texto aqui, até olhando para algumas realidades um pouco mais técnicas do mundo humano, no meu caso, até no mundo empresarial, José, no sentido da fé e da resiliência, ele traz para nós ensinamentos poderosos. Mas se nós pensarmos, o que é resiliência? Quem sabe o que é resiliência? E o que é fé? Qual é a diferença entre fé e resiliência? São questões antagônicas, são questões paralelas. Uma substitui a outra. O que é fé? O que é resiliência? Porque a gente precisa entender a humanidade que está lendo isso aqui. E a humanidade que viveu isso aqui. A resiliência, isso aqui eu vi muito na vida de José, é muito mais o sentido da resistência da armadura. É a capacidade humana e psicológica. A resiliência foca na capacidade de suportar, se adaptar e se recuperar, independente da pressão pela qual eu vivo. A resiliência começa numa história da palavra, vem da física. A capacidade de um corpo, ao receber uma matéria mais forte, voltar ao seu estado natural. Então a resiliência está muito mais ligada às questões almáticas, que é a capacidade de fazer o que tem que ser feito, independente se as circunstâncias forem desfavoráveis. A resiliência é a capacidade de suportar, de continuar, de se adaptar, de recuperar-se, mesmo em situações em que a minha vontade, humanamente falando, almaticamente falando, seja desistir. Você conhece alguém que seja resiliente, que você olhe, essa pessoa é resiliente? Tem alguém aqui que você olhe, eu conheço. Gente, vocês não conhecem ninguém que é resiliente, gente? Quem é que se acha uma pessoa resiliente? É legal, isso aí, a resiliência é isso. No mundo do empreendedorismo, sem a resiliência é impossível. Não vai, tem momentos que você tem que crer que é possível, não muda, guarda os seus princípios e vai. E a fé? Isso é lindo demais. A fé é a âncora do impossível. Ao mesmo tempo que a resiliência está muito mais ligada às questões emocionais, a fé está demasiadamente, totalmente estruturada no espírito. Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Ainda que alguns vão considerar a dicotomia no lugar da tricotomia, que alma e espírito estão juntos, mas independente disso, a fé está ligada ao nosso espírito. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Como é que explica isso aqui humanamente falando? Impossível. A fé é a certeza, é uma firme convicção de que algo vai acontecer,
mesmo que hoje o cenário me diga o contrário. A fé sou eu pregando para as minhas lutas, não as minhas lutas pregando para a minha vida. A fé é a capacidade de perceber, mesmo que o cenário seja diferente, mesmo que o cenário seja adverso, é possível. A fé não é como José se sente em relação ao problema, mas sobre em quem ele crê diante do problema. Eu vou repetir porque alguns estão dormindo e não acordaram nessa mensagem. A fé não é sobre como José se sente, notem nos detalhes, em relação ao problema, mas sobre em quem ele crê que está no controle diante dos problemas. A resiliência possivelmente fez de José um grande gestor. A resiliência possivelmente fez de José um grande administrador. Mas a fé fez dele um herói e um instrumento para salvar uma geração. Muitas pessoas hoje no mundo que não conhecem a Deus são resilientes. Hoje é bonito falar essa palavra resiliência. Muitos hoje são pessoas resilientes, aguentam a pancada, continuam de pé, são fortes, mas não têm fé. Tem gostinho de jiló, mas eu vou repetir. Muitos hoje, raramente, mas acontece com frequência na igreja, são resilientes. O colérico, então, ele vai quase morrendo, mas não para. Às vezes ele não sabe se ele vai por vaidade ou por convicção, mas vai. Muitos de nós, até pessoas que não conhecem a Deus, somos resilientes, aguentamos a pancada. Você sabe o que você já suportou para chegar até aqui. Você sabe lutas que você teve que enfrentar para chegar até aqui. Você seguiu, você continuou. Então, muitos no mundo, muitos até dentro da igreja, são resilientes, aguentam a pancada, seguem firme, mas não têm fé. E aí, quando a resiliência acaba, quando a humanidade aflora, quando o homem interno vem para fora, desmorona. Mas, para um cristão, isso é um plus. Porque quando a nossa resiliência humana se esgota, quando as nossas forças se acabam, a nossa fé nos sustenta, porque a nossa força nunca virá do nosso braço, mas vem daquele que vive e reina para todo sempre. Pastor, então o que o senhor está dizendo que na vida de José a resiliência é mais importante, a fé é mais importante que a resiliência, que não é importante ter resiliência? Não. O que eu estou dizendo é, a resiliência pode e deve ser muito importante, para que a gente se mantenha firme, mesmo quando o cenário for o contrário. Porém, em dado momento a todos de nós, a nossa humanidade vai aflorar, a nossa humanidade vai gritar, as nossas forças vão acabar, as nossas forças parecem que saem da nossa mão. É nesse momento que entra a fé, ainda que o cenário seja contrário, inclusive dentro de mim. Eu não vivo pelo que eu vivo, eu não vivo pelo que eu vejo, mas eu vivo pelo que eu creio. O meu Redentor vive e em breve se levantará sobre a terra. Aleluia, aleluia. Olhando para a vida de José, eu imagino que em muitos momentos a resiliência foi importante. Porém, em todo o tempo, seja na casa de Potifar, seja com Faraó, que era o presidente, quem governava, que era dono, algo chamava atenção por onde ele passava. José é alguém enviado por Deus. A presença de Deus sempre foi. A presença de Deus
sempre será o que vai marcar as nossas vidas. Fala para quem está ao teu lado, você pode até ser resiliente, você pode até não ser resiliente, mas a presença de Deus é a que faz a diferença na minha e na tua vida. Agora, só se você conhece, esse é uma palavra boa para falar para o marido ou para a esposa. Deixa às vezes de ser teimoso. Fala, se é marido ou mulher, fala um para o outro com carinho e amor, para ter um bom almoço depois do culto. Para de ser teimoso. Se você envolvesse mais a sua fé, você quebraria menos a cabeça. A cara, na verdade, o texto certo. Estragou domingo. Eu acho que o almoço que o Igor falou que ia ganhar, perdeu agora. E aqui, irmãos, tem 3 lições muito práticas na vida de José que Deus falou no meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos. Fala comigo, 3 lições. Visão que gera oposição. Excelência no ambiente de crise. E liderança com visão de reino. Visão, excelência e liderança. Foram 3 marcas na vida de José. Vamos lá. Primeiro, eu vou trazer um pouco da história de José durante as aplicações. Primeiro, a visão que gera oposição. Irmãos, ter uma visão, por mais que venha da parte de Deus, que inclusive abranja outras pessoas, não significa não ter resistência. Eu vou repetir. Por mais maravilhosa que seja a sua visão, é foto? Que eu parei de tirar foto, né? Ou é vídeo? Então vai um vídeo bem pentecostal assim, vai andando. Por mais que você tenha uma visão maravilhosa, por mais até que a visão que você sabe que foi Deus que te deu, não se iluda em achar que todo mundo vai te aplaudir. Não se iluda em achar que todo mundo vai falar, uau, bela visão. Por mais que a sua visão seja ampla, seja bíblica, seja plena, sempre haverão resistências. Fala de novo para quem está ao teu lado, para de ser bobo. Nem todo mundo vai aplaudir o teu sucesso. Saiba, inclusive, para quem você compartilha. Para de sair falando igual uma matraca da sua vida. Falei, tô leve, voltei. Os sonhos de José, se nós olharmos de fora agora, numa ótica arquitetônica, os sonhos de José não eram para o ego dele. Mas, gente, com 17 anos, que maturidade que a gente espera muito de um jovem. Nessa época, 16, 15 para 16. Mas o sonho que Deus deu para José não era nem para o ego dele. Era, de fato, para manter a sucessão do povo de Israel. Olha que loucura. Ele teve 2 sonhos. No campo, os feixes de trigo dos seus irmãos se curvavam perante o seu feixe. No cosmos, o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante José. Para José, os sonhos eram um propósito. Para os seus irmãos, era uma provocação. Às vezes, é raro, mas acontece muito. Você está contando algo para alguém. Na sua cabeça, você entende que a pessoa vai se envolver, vai brigar, vai compartilhar do momento com você. Só que saiba, na cabeça dela, pode estar revelando uma frustração dela. Na cabeça dela, enquanto para você é propósito, para ela é uma provocação. O texto bíblico é claro, em Gênesis 37:11 diz: seus irmãos os invejavam. O brilho de José incomodava a mediocridade dos seus irmãos. Irmãos, isso é muito forte. É porque a gente não pode ler isso de forma isolada, como se não tivesse acontecido. Tem que trazer para as nossas vidas. O brilho de José, por vezes o seu brilho, pode trazer à tona a mediocridade de algumas pessoas. José foi encontrá-los em Dotã, que era uma região longe,
onde Jacó ficava, seu pai, e eles conspiraram matar José. Lá vem o mestre dos sonhos. Quero ver se nós matarmos ele, esse sonho vai permanecer de pé. Foram. O que eu acho aqui, irmãos, dos 12 irmãos, Rúben era o mais velho. A ideia aqui dos irmãos, em Otã, uma região distante, era matar José. Porém, por intermédio de Rúben, seu irmão mais velho, eles não mataram, lançaram no poço. Irmãos, aqui Deus falou com o meu coração forte, de verdade. Rúben é o retrato infeliz da sociedade de hoje. Rúben era o irmão mais velho. Ele tinha, por liderança, por ser de fato o primogênito, a capacidade de não vai matar José nem lançar no poço. Rúben revela um pouco o retrato do que a gente tem visto nessa sociedade. É gente mais ou menos. É gente que não vou deixar matar, mas também não vou impedir. É gente que é a proposta do meio. É gente que é em cima do muro. É gente que não se posiciona. Saiba, tomar uma decisão para um lado é uma decisão. Tomar uma decisão para o outro também é uma decisão. Não tomar uma decisão também é uma decisão. Só que quando você não toma a decisão por uma direção de Deus, pessoas por intermédio do diabo podem estar decidindo por você. Vou repetir, que eu sei que está aquecendo a turbina ainda. Decidir para um lado é uma decisão. Pago o preço, é difícil, vou ter que enfrentar adversidades, mas sou um cara que decido. Decidir para um outro lado, vou chutar o balde, é isso mesmo. Quando lá em Apocalipse fala que vomitar-te-ei da minha boca, porque tu não és quente nem frio, és morno. O problema é, a igreja quando está vivendo isso, existia uma fonte, que quando trazia a água da fonte até a cidade onde estava faltando água, esse percurso fazia a água ficar morna. Por isso que Deus fala à igreja em Apocalipse, de uma forma que a gente entenda, ser morno me dá nojo. Ser morno é sem vida. Ser morno é sem graça. Então, de novo, vou repetir com gostinho de Giló. Decidir para um lado é uma decisão, ainda que pague o preço. Decidir por um outro lado é o seu direito. Ficar em cima do muro também é uma decisão. O problema, quando nós não decidimos, buscando uma direção de Deus, pessoas que são enviadas do inferno vão decidir por você o teu destino. Quem quer abraçar muitos, aperta poucos. Quem quer agradar todo mundo, agrada a todos, menos a si mesmo e a Deus. Rúben, como esse irmão mais velho, podia ter batido no peito e falado, não, nós não vamos fazer isso. Ele, por primogenitura, ele poderia, mas não, ele preferiu ficar bem com os irmãos. Sabe por quê? Porque, na verdade, ele tinha cometido um ato de adultério com a Bila, que era uma das concubinas de José. Ou seja, uma das concubinas do pai dele, a Bila. Por conta desse relacionamento que ele teve com a Bila, escondido, mentira, secreto, ele tinha uma coisa chamada telhado de vidro. Meus irmãos, em nome de Jesus, tudo que hoje você errou e que está te aprisionando, tudo que hoje você errou está te condenando, faz com que você seja alguém sem vida, faz com que você seja alguém sem decisão. Em nome de Jesus, seja liberto hoje de tudo que te aprisiona, seja liberto hoje de tudo que te escraviza, seja liberto hoje de
todo telhado de vidro que refaça a sua vida moral, que refaça a sua vida espiritual. Que em nome de Jesus, Deus levante homens e mulheres de Deus na Novos Começos, Zona Sul, que bata no peito e diga: eu estou aqui para fazer a diferença. Eu não vou ser alguém que vou passar por essa história. Eu não vou ser alguém sem vida, sem graça, sem ânimo, sem ousadia. Eu vou viver de forma firme, perseverante e constante, me posicionando na presença de Deus. Aleluia! Aleluia! Mas a história segue. A história segue. Eles jogam José no poço. Eu acho triste, irmãos. O texto traz uns detalhes que eu acho maravilhoso entender. A Bíblia diz que enquanto José estava no poço, enquanto eles esperavam alguém para vender como escravo, eles estavam se alimentando. Irmãos, é triste demais ver o como nós nos tornamos frios mediante a prisão dos outros. O quanto nós nos tornamos frios. Parece que cauterizou o sentimento de ver a dor de alguém. Passou a carruagem dos ismaelitas e venderam ele como escravo aos 17 anos, por 20 moedas de prata. Jacó, seu pai, tinha dado uma túnica para mostrar de fato o amor que ele tinha. Eles pegam essa túnica com sangue de um cabrito, falam para o pai: o animal feroz veio e matou José. José foi vendido, Potifar compra ele de escravo. Potifar nessa época era um oficial importante, a segurança real de Faraó. E aqui, irmãos, falando de visão, preste atenção aqui. Existe uma coisa muito forte chamada o preço da visão. Pergunta para quem está ao teu lado: você está disposto a suportar o preço da visão? É o preço que se paga por uma visão. A inveja. Às vezes o ódio das pessoas não é pelo que você faz. Às vezes o ódio das pessoas é pelo que Deus revelou a você. Inveja, sei que isso aqui é um pouco pesado, irmãos. Inveja não é que alguém queira o que você tem. Essa pessoa quer ser você. Ela não quer o que você tem. Ela quer que você morra, para que somente ela tenha o que você tem. Irmãos, eu sei que isso é pesado, mas às vezes nós somos românticos demais. A inveja não é que a pessoa queira o que você tem. A inveja é a pessoa que quer que você morra. E ela passa a ter o teu carro, a tua casa, o teu marido, ou vice-versa. A inveja conspira a morte. E ao mesmo tempo, é você saber que vai existir isso, sem se contaminar com essas imundícies. E outra coisa, no preço da visão, são os poços da vida. José foi jogado num poço. Para muitos ali, talvez humanamente falando, acabou a visão. Aquela visão era uma loucura. Aquela visão era apenas algo bonito. O lugar onde tentam te parar, onde parece que será o ponto final, na verdade é a estação de embarque, de preparo para o que Deus tem na minha e na sua vida. Os poços da vida nos fazem mais fortes. Os poços da vida forjam em nós um caráter resiliente, com uma fé em Deus. Os poços da vida. Quem sabe você entrou aqui hoje sentindo dentro de um poço. Parece que todos os sonhos que Deus tem para a tua vida acabaram. Saiba, o poço foi o lugar onde foi a marca de mudança
para que o sonho de José acontecesse. Em nome de Jesus eu quero profetizar, você que está aqui nessa manhã, e talvez esteja passando por algum poço em alguma área da sua vida, talvez seja um poço na área sentimental, talvez seja um poço na área financeira, talvez seja um poço na área espiritual, eu profetizo que onde hoje possa ser um poço, será o local de embarque, de preparo, de pavimentação, para você viver tudo aquilo que Deus tem para você. Fala para quem está do lado com fé, esse poço não vai te matar, ele vai te preparar para o próximo nível do que Deus tem para você. Aleluia. Deixa eu te falar algo, irmãos, o nosso sucesso, eu sei que isso aqui é pesado que eu vou falar, mas como pastor me sinto na autoridade de falar. O nosso sucesso, possivelmente, pode estar desmascarando o fracasso de alguém. O nosso sucesso pode estar desmascarando o fracasso de alguém que não tem coragem de fazer. Mas também, irmãos, infelizmente, o contrário também pode ser. O sucesso de alguém, a felicidade de alguém, a conquista de alguém, pode estar desnudando, e só nós sabemos, o fato de nunca termos tido coragem de tentar. E aí quando alguém tenta, quando alguém consegue, dentro de nós brota uma inveja. Eu sei que não acontece aqui, é só para quem está na internet. Porque na verdade, irmãos, vamos pensar, normalmente, em muitos casos, o sucesso de alguém, a conquista de alguém, dentro de mim grita, por que eu não tentei? Por que eu não consegui? Poderia ter sido difícil, mas não era para eu ter desistido. Mas em nome de Jesus, toda inveja cai por terra, em nome de Jesus. Mas que Deus nos traga maturidade, para sabermos pagar o preço de ter uma visão. Tem que ser gente corajosa para dizer, Deus, por mais que seja difícil, Deus, por mais que eu venha ter adversidade, Deus, por mais que tenha oposição, por mais que tenha perseguição, por mais que tenha injustiça, me usa para a glória do teu nome. Eu queria que tivesse alguém nessa manhã corajoso para dizer isso. Deus, por mais que hajam lutas, por mais que hajam perseguições, por mais que hajam momentos que eu acho que vou desistir, me usa para a glória do teu nome, seja no meu trabalho, seja na minha casa, seja na minha vizinhança, me usa para a glória do teu nome. E digo mais, que toda inveja, toda imundície de inveja, não somente não alcance o meu coração, mas que eu também não seja contaminado pelos sentimentos dos outros. Meu Deus, meu Deus. Mas aqui, irmãos, acontece algo que é lindo demais na vida do cristão, uma coisa chamada providência divina. Repete comigo, providência divina. Deus, meu Deus do céu, não sei se estão preparados para ouvir isso aqui. Deus usa até a maldade e o pecado dos seus irmãos para cumprir o propósito que Ele tinha para José. Meu Deus do céu, eu vou repetir, Deus usa até a inveja, o pecado, a maldade dos irmãos de José, para fazer parte do cumprimento do propósito que Deus tinha para José. O que eu quero te dizer nessa manhã é, por mais que você possa se sentir, por vezes, injustiçado, por mais que por vezes a sua humanidade flore e você acha que não vai conseguir, tudo isso vai servir para potencializar e fazer acontecer o propósito de Deus na sua e na minha vida, para a glória do nome dEle. Aleluia, aleluia. Primeira, visão que gera oposição. Segunda, a excelência
em um ambiente de crise, escravo na casa de Potifar. José poderia muito ter murmurado: Deus, mas o Senhor me deu uma visão linda, Deus, o Senhor me deu uma visão grande, e eu agora estou aqui vendido como escravo, não combina. No mercado dos escravos, ele decidiu ser o melhor escravo. Na casa de Potifar, ele decidiu fazer o seu melhor e tornou-se administrador. Irmão, isso aqui se conecta com uma doutrina bíblica, com uma doutrina neotestamentária, que é a vocação e o trabalho. Tudo que nós fazermos, tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Para nós, o trabalho que durante muito tempo foi chamado de trabalho secular, é um ato de adoração a Deus. Isso aqui se chama vocação e trabalho dentro da fé cristã. O apóstolo Paulo fala à igreja em Colossenses: tudo que fizerem, não é só o que está na igreja, não é só aquilo que eu faço no ambiente espiritual, entre aspas falando, tudo. Sabe o que quer dizer tudo? Então por que nós não fazemos? Então por que a gente é bom crente na igreja? Então por que a gente dá bom testemunho quando está na igreja? Então por que quando eu vou trabalhar eu dou volta nos outros? Então por que no meu trabalho eu posso mentir? É uma mentirinha nada a ver. É uma mentirinha positiva. Agora estão falando isso, que é uma mentirinha que esconde a necessidade de falar uma verdade que é dura. Onde é isso? Tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Se você é funcionário, que você seja o melhor José da tua empresa. Se você é empresário, que a sua gestão traga uma excelência de Deus para esse tempo. Se você é manicure, se você é advogado, se você é contador, se você é médico, se você é encanador, seja qual for o teu trabalho, que o teu trabalho seja uma adoração a Deus. Que o seu trabalho não seja apenas uma necessidade extremada que nós temos hoje. De um lado é para a gente que só vive de pagar conta, para o outro é para a gente que só pensa em enriquecer. Que o seu trabalho em primeiro lugar, que o meu trabalho em primeiro lugar, seja um ato de adoração a Deus. Que as pessoas, quando olharem para nós no nosso ambiente de trabalho, que as pessoas, quando nos observarem no nosso ambiente de trabalho, que eles possam ver como foi na vida de José. Ali vai alguém que tem vida com Deus. Ali vai alguém que carrega o diferente. Ali vai alguém que é cheio de algo que eu preciso. Que a nossa atividade profissional seja um ato de adoração a Deus. Em nome de Jesus, que isso não seja uma palavra bonita de domingo, mas que isso seja uma realidade na minha e na tua vida. Que as pessoas, quando olharem para nós, elas possam ver, ele é alguém de ter insights que não é possível alguém ter. Ele carrega algo diferente. E que essa adoração a Deus abra portas que nem você imaginaria que era possível. A nossa vida profissional é um ato de adoração a Deus. Fala olhando agora com convicção para quem está do teu lado. Acorda ele aí e fala: a sua vida profissional é um ato de adoração a Deus. Aí fala para ele: amanhã quando você acordar segunda-feira, ao invés de você reclamar, você vai dizer: Deus, eu consagro esse dia ao Senhor, eu ofereço em adoração o meu trabalho para a glória do teu nome. Aleluia. Mas continua. Aqui continua, estou terminando. Estou nem na metade ainda. Aqui acontece algo que a gente tem que ser realista para entender. José fazia o seu melhor na casa de Potifar. José entregava o seu melhor, tanto que de escravo, Potifar coloca ele como administrador da casa. Aquela sem vergonha da mulher de Potifar. Sempre tem. É de um lado e do outro, tá? Não vem com essa de só para o homem, não.
A Bíblia não diz que ela tentou tentou algumas vezes. E todas, Josué saía do ambiente que ela estava. Em todas as vezes que ela tentou José saiu do ambiente que ela estava. A bandida pega a túnica de Potifar, não é que fosse, né? De José, Pedro. E vai dizer para José, para Potifar, que José tentou violentar ela. E aqui, irmãos, deixa eu te explicar uma coisa. Acontece algo muito sério. José era ex-escravo. Se torna um administrador. Ela sempre foi a madame. A corda sempre estoura para o lado de quem? Do mais fraco. E você acha que você é forte para aguentar? Se não fosse Deus te sustentando, você já teria cedido. Não tenha medo de se posicionar, mesmo que isso faça você sofrer injustiças. Não tenha medo de se posicionar e dizer não, eu não vou fazer. Não tenha medo de se posicionar e dizer, esse ambiente não serve para mim. Não tenha medo de se posicionar e dizer, eu não somente não vou agradar o meu senhor Potifar, eu vou desagradar a Deus. Que nessa manhã, Deus te impulsione, o Espírito Santo de Deus, com uma força propulsora, te impulsione para dizer não ao que tem que ser dito não, a sair de ambientes que não cabem para você. Você sabe que alguns ambientes, se você for, você vai cair. Você sabe que algumas companhias, se você continuar, você vai cair. Deus está realizando uma grande obra na sua vida. Não se distraia. O que o diabo mais quer hoje em dia é distrair gente dentro da igreja. Em nome de Jesus, que Deus nos levante com autoridade para dizer não ao pecado. Que Deus nos levante com autoridade para dizer, eu não vou a esse ambiente. Ah não, mas não tem nada a ver. Não sei se eu falo. Não brinca com o que pode te levar à desgraça. Não brinca com o que pode arruinar a sua vida. Não brinca com o que o diabo está levando muito a sério para te destruir. Não brinca em pensar em perder a sua família. Não brinca em pensar em perder a sua vida espiritual. O diabo tem um inferno para você aqui e na eternidade. Não brinca com aquilo que pode te levar à destruição eterna. Peça ajuda. Corre, foge, diz não e pede ajuda a gente que vai te ajudar. Mas não ceda em nome de Jesus. Aleluia. Terceiro, para a gente completar. Primeiro, visão que gera oposição. Segundo, a excelência no ambiente de crise. Terceiro, liderança com visão de reino. Fala para quem está do lado assim, ó. Todo mundo busca um líder naquilo que ele não domina. Enquanto estava preso, José interpreta 2 sonhos. Para o copeiro e para o padeiro, que eram 2 oficiais de Faraó. Primeiro ele sonha, copeiro, sonhou uma videira e 3 ramos. José diz, em 3 dias, esses ramos serão restaurados. E assim aconteceu com a vida do copeiro. Agora, o padeiro, em 3 dias, 3 cestos de pães vão murchar e vão morrer. E será executado. Assim também aconteceu com o padeiro.
Só que José, no que revelou o sonho ao copeiro, que ele seria restaurado, José pediu ao copeiro: lembra de mim quando você estiver com Potifar. Lembra de mim quando você estiver com Faraó. Lembra de mim. O copeiro esqueceu dele por 2 anos. 2 anos depois, agora Faraó teve um sonho. E aí, mesmo que o tempo passe, mesmo que as lutas com a sua carranca nos amedronte, mesmo que a gente se sinta numa prisão, mesmo que parece que a gente foi esquecido, existem sementes que você plantou na vida de alguém que irão florescer. Ah, mas ciclano, eu estou orando e não muda. Ah, ciclano, eu estou tentando evangelizar ele, mas não muda. Meu filho não quer nada com Deus. Minha filha não quer nada com Deus. Mesmo que demore, a sua oração será lembrada. E o seu nome chegará em lugares que você não chega, mas como alguém que carrega algo da parte de Deus. Primeiro sonho, Faraó desesperado. 7 vacas magras devorariam as 7 vacas gordas. Segundo sonho, 7 espigas mirradas devorariam as 7 espigas bonitas, cheias. Faraó entra em desespero. Que sonho é esse? Chama um monte de gente para tentar resolver. Ninguém resolve. Que sonho é esse? Copeiro, né? Experimenta as coisas do rei. Eu conheço alguém que é capaz de trazer a direção que você precisa. Irmãos, eu profetizo em nome de Jesus que o seu nome será levado a lugares que as suas conexões não podem levar. O seu nome será levado a reuniões que você nem sabia que existia. O seu nome será levado a ambientes grandes que farão parte daquilo que Deus tem para você. Eu profetizo em nome de Jesus para alguns aqui, e faço com muito temor na minha alma. Deus vai levantar pessoas que lembrarão do teu nome. Deus vai levantar oficiais desse tempo, pessoas sérias e que são autoridades para esse tempo, seja no mundo empresarial, seja lá no que for. Deus está falando com alguém. Seu nome está sendo ventilado. Você não foi esquecido. O melhor que você está fazendo para Deus não é em vão. A sua dedicação no seu trabalho, a sua seriedade no que você faz, a tua integridade com que você se posiciona, não será em vão. O seu nome chegará em lugares que humanamente seriam impossível. O seu nome será ventilado em reuniões que você perguntará: como pode ter sido isso? Oh meu Deus. Você vai falar: mas como é que pode isso? Não seria possível isso acontecer. Eu estou todo arrepiado. Deus levantará o teu nome. Deus soprará o teu nome será lembrado. José vai, revela os 7 anos de abundância que o Egito iria passar. José revela os 7 anos de fome severa que o Egito iria passar. Mas ele não apenas trouxe o problema, ele não apenas trouxe o business plan, o plano de negócios. José não apenas trouxe uma estratégia mirabolante. Pode me usar para isso. Eu sou alguém que vou resolver esse problema.
Você precisa de um cara que tenha estratégia. Você precisa seguir tal e tal estratégia, porque vai ter 7 anos de abundância, vai ter 7 anos de escassez. Só que a pessoa para resolver isso sou eu. Não tenha medo de se posicionar, mesmo que haja o medo. Eu vou repetir: não tenha medo. Se Deus está te revelando algo, não tenha medo de se posicionar. Não tenha medo. Não tenha medo. Mas te digo mais: se tiver medo, vai com medo, mas vai. Se Deus está te direcionando, ainda que haja medo, ainda que haja o medo de não conseguir, o Senhor, o seu Deus, vai à tua frente, abrindo portas que você não poderia abrir, abrindo portas que seriam impossíveis acontecer. O Senhor teu Deus vai adiante de ti, abrindo portas para que tudo aquilo que Ele tem para mim e para a tua vida possa se cumprir para a glória do nome dEle. Glorifique a Deus por uns segundos, pelo amor de Deus. Agradeça a Ele. Glorifique o nome dEle, exalte o nome dEle. Aleluia. Um Deus que não desiste de nós. Um Deus que mantém firme as suas promessas. Ainda que o tempo seja de prisão, possa ter um tempo de escravidão, se sentir aprisionado, mas o nosso Redentor vive e em breve se levantará sobre a terra. Quem fala isso foi alguém que perdeu tudo. Quem fala isso foi alguém que foi restituído de tudo. Mas ele fala isso antes de ser restituído da sua casa, da sua família, dos seus filhos. Jó fala para Deus: o nosso Redentor vive e em breve se levantará. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos serão frustrados. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos serão frustrados. Faraó tirou o anel do dedo. Tem duas aqui. Faraó, todo suado, né? Faraó tirou o anel do dedo e dá para José. Vestiu ele com roupas de linho fino e colocou o colar no seu pescoço. José, governador, coisa linda, do Egito, sendo a segunda pessoa mais poderosa daquele tempo. Aqui acontece algo, irmãos, chamado a preparação no silêncio. José passou 2 anos por esquecido. Deus opera em nós no tempo que nós esperamos, ainda que nós não possamos ver. Irmãos, Deus trouxe a palavra de uma forma profética ao meu coração. Quem sabe o tempo que você está passando é como se fosse algo como uma escravidão. Quem sabe o tempo que você está passando é algo como se fosse uma prisão. Deus está te preparando nesse silêncio. Deus está forjando em você autoridade, maturidade. Deus está forjando em você alguém que vai saber se posicionar de forma madura. Deus está preparando você. Deus está preparando a mim e a você para sermos pessoas que resolvemos problemas. Deus está levantando, irmãos, eu sinto isso aqui com graça da parte de Deus. Deus está levantando gente que bata no peito e fala: eu vou resolver esse problema. Eu não vou só trazer o problema, vou resolver o problema. Deus está levantando gente que vai solucionar dores de pessoas e através disso vai fazer um grande negócio. Deus está levantando pessoas que vai trazer uma sensibilidade mais aguçada para ouvir a voz de Deus na sua vida empresarial. E isso que você vai fazer, suprindo essa dor de uma forma estruturada.
Deus vai te usar, vai te prosperar para a glória do nome dEle. Receba isso quem crê em nome de Jesus. Agora aqui é algo que vai assustar alguns. Eu acho até que vocês não estão preparados para ouvir. Então não sei se eu falo. José, ele ficou esquecido na prisão por quanto tempo? 2 anos. José ficou esquecido na prisão por quantos anos? 2 anos. Depois que o copeiro lembra dele, leva ele ao rei, em 24 horas, ele saiu de prisioneiro para governador. Então vou repetir. Quantos anos José ficou esquecido na prisão? Em quantas horas ele deixou de ser prisioneiro para ser governador? 24 horas. Deus pode mudar a sorte de um homem. Aquilo que levaria anos, aquilo que levaria meses, aquilo que levaria décadas, Deus pode fazer em um dia. Deus pode gerar transformação em você que demoraria anos. Deus pode gerar transformação em você que demoraria décadas. Deus pode preparar você durante um dia, porque um dia vale como 1000 anos para Deus. Deus é capaz de fazer na vida de um homem que se posiciona. Deus é capaz de fazer na vida de uma mulher que se posiciona. Aquilo que parecia impossível, aquilo que levaria anos para acontecer em um dia. Eu profetizo, recebe isso aqui, quem quiser, quem tiver fé para receber. Eu profetizo um tempo de aceleração de Deus na sua vida espiritual. Eu profetizo um tempo de aceleração na sua vida emocional. Eu profetizo um tempo de aceleração na sua vida profissional. Eu profetizo um tempo de aceleração de Deus no mundo dos negócios para você. Eu profetizo que aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia impossível e que levaria meses, que me levaria anos a acontecer num tempo mais curto do que qualquer homem possa imaginar. E aí, irmãos, acontece os 7 anos de abundância. José foi nomeado como governador, soube criar estratégia, criar depósitos em cidades vizinhas. Deus deu toda a estratégia para ele. Esse período dos 7 anos, a Bíblia diz que foi tão abundante que era difícil contar, como se fosse areias do mar. Só que Deus falou para José, falar para Faraó: de tudo que você produzir, 20% você vai guardar. De tudo que você produzir, 20% vai ser guardado. Irmãos, eu sei que isso é uma dor para muitos aqui. Irmãos, eu sei que para muitos que estão aqui, parece que esse sonho de saber projetar o futuro, eu sei que para muitos aqui, isso revela, desmascara, desnuda, uma vergonha de nunca conseguir. Quantas vezes você já começou a fazer uma reserva, seja de emergência, de oportunidade, seja lá do que for, você até começa, vai, para. Deus me trouxe nessa manhã como boca dele para dizer: Deus vai te trazer uma graça, uma perseverança e uma constância. E isso não vai ser motivo de vergonha para você, ainda que você comece com pouco, ainda que o seu sonho seja juntar os 20% por mês, mas quem sabe hoje você consegue só 1%, quem sabe você consegue hoje só R$30, quem sabe você consegue hoje só R$50, mas aqui existe algo para nós
que somos da área da finança, chamado aculturamento financeiro, onde a gente acostuma ao ato de juntar dinheiro, e do nada começa a acontecer, começa a expandir, começa a crescer, porque uma cultura foi criada. Eu profetizo em nome de Jesus, como alguém que é autoridade na área, como alguém que é pastor nessa igreja, tudo que o diabo tem feito para tirar a tua constância, tudo que as suas emoções têm feito e têm sabotado as suas tentativas, se cessa hoje, na autoridade que é o nome de Jesus. Eu sei que pode parecer loucura o que eu vou falar, mas Deus vai te dar autoridade para dizer não. O que eu mereço eu já tive na cruz. Não, eu não preciso me pagar, porque eu já fui comprado com alto e precioso sangue. Não, eu não preciso da aprovação do homem, porque o meu Deus, nele eu fui escolhido antes da fundação do mundo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que nessa manhã haja o derramar de uma graça sobrenatural. Nessa manhã haja o derramar de uma ousadia, constância e autoridade no mundo espiritual, que reverbere nessa terra, para dizer não, eu não vou ser mais escravo das minhas finanças, para dizer não, eu não vou fazer das minhas finanças o inferno. Hoje Deus traz uma graça, receba isso em nome de Jesus. Deus está trabalhando, 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 Deus está espremendo, Deus está mostrando, Deus está fortalecendo. Seja visitado por esse Deus. Aleluia. Vocês têm mais 10 minutos? Ninguém vai levantar? Traz mais água. Irmão, o que acontece aqui é forte demais. É forte demais. Uma crise mundial instaurada. O PT no governo. Desculpa, sem querer. Foi coincidência. Uma crise instaurada, um desespero nas pessoas. Sabe por quê? Começou a faltar não somente a comida, começou a faltar o dinheiro, começou a faltar o gado, começou a faltar tudo. E aí, irmão, isso aqui é muito, muito forte. Quando o povo egípcio, preste atenção aqui pelo amor de Deus, quando o povo egípcio começou a passar fome, começou a clamar a Faraó, o rei dava uma ordem: ide a José, ele pode fazer. José foi a resposta para a fome daquela geração. Meu Deus do céu. Quando o povo procurava Faraó, estamos famintos, Faraó, estamos com fome, Faraó, não há mais o que comer. Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Você será a resposta de Deus para esse tempo aonde você estiver. Pessoas que tiverem fome te procurarão. Pessoas que estarão buscando algo que nem ela sabe o que é essa fome dela. As pessoas olharão para você e virão a resposta de Deus para a vida delas. Suporte o processo. O propósito que você tem na tua vida é muito maior do que as dores que você está passando. Fala para quem está ao teu lado: suporte as dores do processo. O propósito que Deus tem na tua vida é muito maior.
Aprenda uma coisa: nos 7 anos de fartura, você vai precisar de algo chamado providência e disciplina. Providência, porque em alguns momentos você não vai conseguir, mas disciplina para se manter aquilo que é humano. Vou repetir: nos 7 anos de fartura, você vai precisar de providência e disciplina. Em vários momentos, saiba, você não vai conseguir, mas se mantenha constante, de forma disciplinada. Em nome de Jesus. Eu sei que gente que começa as coisas e param, começa a fazer uma reserva e para. Tem uma coisa no livro do Essencialismo, do Mac, que ele fala o seguinte: facilite os nãos pequenos, para quando vierem os nãos grandes, seja mais fácil. O que ele está dizendo é, seja mais fácil dizer não. Por exemplo, para entendermos, é raro, é só para entender, mulher que gasta muito dinheiro em shopping, eu sei que isso é muito raro. Saiba dizer não quando tiver que ir, porque se você estiver diante de uma loja, com aquela roupa maravilhosa, com a promoção maravilhosa, você vai comprar. Aprenda a dizer os não simples da vida, para quando aparecer os nãos de verdade, seja mais fácil a sua decisão. Vocês estão comigo, sim ou não? Aprenda a dizer os nãos mais simples da vida. A vida já é difícil. A vida do crente é: se é sim, é sim. Se é não, é não. O que passa disso é procedência maligna. A palavra do crente é: se é sim, é sim. Se é não, é não. O que passa disso é procedência maligna. E aí, irmãos, acontece algo. Deixa eu falar com vocês. No período da escassez, o que se destaca é a gestão e a autoridade de alguém que teve sucesso sobre algo. Se hoje a sua vida é o tempo de escassez, que Deus te dê sabedoria e disciplina. E eu profetizo que esse tempo de escassez vai passar. Eu profetizo que esse tempo de escassez vai passar. Seja escassez emocional, seja escassez financeira, eu profetizo que esse tempo vai passar. Para finalizar, irmãos. Irmãos, se nós conseguíssemos, assim como nós hoje conseguimos ver a vida de José de fora, conseguimos mais ou menos, amém, sim ou não? Obrigado pelos que não participaram. Conseguimos ver mais ou menos, sim ou não? Se nós conseguíssemos ver a nossa vida de fora, saiba, nós reclamaríamos menos. Se nós, numa visão arquitetônica externa, soubéssemos ver, observar a nossa vida de fora, a gente ia saber que Deus tem um propósito muito maior do que a minha dor, que Deus tem algo muito mais poderoso do que hoje está tirando a minha paz. Se nós pudéssemos, Jackson, ver a nossa vida de fora, olhar a nossa vida de fora, com certeza nós reclamaríamos menos, porque saberíamos que mesmo na dor, mesmo na dificuldade, existe um propósito muito maior. Então, de novo, eu quero te dizer, ainda que hoje esteja difícil, o propósito que Deus tem sobre a sua vida é muito maior. Irmãos, e aqui traz algo maravilhoso para a gente concluir de verdade. A vida de José é um dos personagens mais completos da Bíblia, que traz para nós uma tipificação da vida de Cristo. Ele foi rejeitado pelos seus, ele veio para os seus, mas os seus não o quiseram. Foi rejeitado, foi injustiçado, foi morto, tentou ser morto. A diferença é que Jesus foi morto, mas ressuscitou. Agora não somente para ser salvador de uma geração, para ser salvador de uma vida inteira dos homens. A vida de José, em tudo aquilo que ele faz, tipifica para nós, mas também nos revela que nós temos uma missão. A nossa vida não se encerra nessa terra. A nossa vida não se enterra pelas conquistas terrenas dessa terra, ainda que faça parte. José alimentou a multidão com pão.
Nós temos o pão da vida para oferecer às pessoas. José guardou o trigo, o evangelho, mas não apenas guardou em depósito, ele alimentou outras pessoas. Em nome de Jesus, não deposite o que Deus tem feito na sua vida. Seja uma referência para outras pessoas, ame outras pessoas. Coloca de novo o texto que nós lemos para nós finalizarmos. Gênesis 45, agora do 4 ao 9. Foca comigo aqui, o Espírito Santo quer falar com a gente. Do versículo 4, a parte A do versículo 9. E disse José a seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele, eu sou José, o vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por haver me vendido para cá, porque para a preservação da vida Deus me enviou adiante de vós, porque já houve, presta atenção, gente, já houve 2 anos de fome no meio da terra, mas ainda faltam 5 anos em que não haverá lavoura, haverá sofrimento, pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão, e para guardar-vos em vida, por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que tem me posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a terra, e como regente de toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi-vos a nosso Pai. Irmãos, eu fiz questão de fechar isso aqui com o que nós lemos. Nós temos a missão, nós temos um propósito muito maior, que é levar esse evangelho a irmãos, eu falo isso por fé, que não conhecem a palavra dele. Irmãos que Deus quer salvar, que estão perdidos perto de nós, que estão perdidos na nossa faculdade, que estão perdidos no nosso trabalho, que estão perdidos por ruas que nós passamos, e Ele está dizendo, vem, vem, tem um tempo de sofrimento ainda, a paz que você precisa, só vai ter em Deus, porque haverá um grande livramento, o Senhor vai voltar, vem gente, ainda há salvação. Que Deus nunca tire de nós a clareza do cumprimento de uma missão que nós temos como igreja. Deus quer salvar essa geração. Deus quer salvar essa geração. E o instrumento somos eu e você. Só que a gente está egoísta demais. Que Deus nos traga clareza, que o nosso propósito é muito maior do que a dor que nós possamos estar passando. Coloque-se de pé, em nome de Jesus. Deus trouxe, irmãos, essa palavra ao meu coração. Eu a trago com muito temor na minha alma. Tudo hoje que está te aprisionando ou te acusando, impedindo você de viver tudo que Deus tem para a tua vida, caia por terra em nome de Jesus. Mas que você tenha clareza que Deus tem um propósito muito maior para a sua vida. Queria que alguns aqui, o louvor vai cantar uma música, que se puderem não sair, eu agradeço muito. Deus quer tratar em você algumas coisas. Coloque para Deus, talvez a prisão que você está se sentindo aprisionado. Quem sabe esse aprisionamento em alguma coisa que está te aprisionando e parece que as coisas não estão acontecendo. Eu profetizo que tudo aquilo que nós pregamos hoje há de acontecer sobre a tua vida. Quem crê nisso aqui? Fala para quem está do teu lado, você vai viver tudo aquilo que Deus tem para você. E o que Deus tem para você é grande,
vai ser grande na terra, mas vai ser muito maior na eternidade. Meu Deus do céu, eu vou repetir isso aqui. Fala para ele, fala para ela. O que você vai viver vai ser grande, mas vai ser muito maior. Vai ser grande aqui na terra, mas vai ser muito maior na eternidade. Vamos, Tiagão. Cante com fé, vai, vai. Venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em nome de Jesus. Se puder, por favor, todos de cabeça baixa. Todos, por favor. Eu quero fazer uma oração por você que hoje está se sentindo aprisionado em alguma coisa. Eu quero te dizer algo. O libertador, aquele que foi morto numa cruz, mas ressuscitou para nos fazer livres, ele é capaz de tirar você de qualquer prisão que você possa estar vivendo. Se você quiser junto comigo, eu também tenho áreas na minha vida que eu preciso que Deus faça algo. Se você quiser e puder botar a mão no seu peito, falar junto comigo: Deus, eu entendi nessa manhã que existem lutas, existem prisões que às vezes a gente vive, que faz parte de um propósito maior para nos preparar para tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Deus, nessa manhã eu consegui entender melhor um pouquinho, Deus, que o Senhor tem um propósito maior sobre isso, que o Senhor pode até ter coisas grandes para mim aqui nessa terra, se o Senhor tiver que cumpra para a glória do teu nome, mas que o meu maior objetivo deve ser servir a Deus, e deve ser povoar o céu. Deus me usa para esse tempo, ainda que meu tempo hoje ainda seja de algum tipo de prisão, eu me sinto em algum cárcere, Deus me usa para a glória do teu nome. O Senhor Jesus é Senhor da minha vida, o Senhor Jesus é Senhor da minha história. Então, em nome de Jesus, faça aquilo, tudo que estiver no teu coração, para mim, em nome de Jesus. Todos de cabeça baixa ainda. Queria conhecer você, talvez, que talvez está passando por essa prisão, está se sentindo aprisionado a algo, orou essa oração comigo pela primeira ou segunda vez, e quer viver algo novo, quer viver uma liberdade como nunca antes. Assim como eu preguei aqui, eu vim para te dizer, algumas tempestades dessa vida vão acontecer ainda até a volta de Jesus, mas Ele tem uma paz para você que excede todo entendimento. Você que fez essa oração pela primeira ou segunda vez e quer dar um passo de fé, dizendo: eu quero viver algo novo, eu quero viver uma nova história, eu quero viver um novo começo, eu quero viver livre, eu quero experimentar dessa liberdade. Você que fez essa oração pela primeira e segunda vez, eu quero orar por você. Eu vou contar até 3. No 3 você vai jogar sua mão lá em cima, eu vou junto com você, dizendo: sou eu, pastor, eu quero viver isso. Sou eu, pastor, eu quero viver esse milagre. Sou eu, pastor, eu quero viver essa paz. Eu vou contar até 3 e vou junto com você. Você vai jogar sua mão lá em cima, dizendo: pastor, sou eu. E a sua vida, em nome de Jesus, nunca mais será a mesma. 1, 2, 3. Cadê você? Levanta a mão. Deus abençoe. Levanta a mão, isso. Levanta a mão. Deus abençoe. Deus abençoe. Levanta a mão. Quero ver você. Cadê você? Deus abençoe. Você que está perto dessa pessoa, abraça ela, vem aqui na frente. Essa manhã é uma manhã de libertação. Essa manhã é uma manhã de salvação. Essa manhã é uma manhã de transformação. Essa manhã é uma manhã que Deus marcou para mudar a nossa história. Isso, sai do teu lugar em nome de Jesus.
Você que levantou a sua mão, vem aqui na frente, não tenha vergonha. Vem aqui na frente em nome de Jesus. Vem que tem mais gente, eu sei que tem mais gente. Sai do teu lugar em nome de Jesus. Essa manhã Deus marcou para mudar a sua história. Sai do teu lugar em nome de Jesus. Eu estou pregando pra gente. Eu estou pregando pra gente que está cansado. Eu estou pregando pra gente que está cansado. Eu estou pregando pra gente que Deus quer tirar esse peso de você. Tem mais gente que está aqui nessa manhã cansado. Deus tem alívio para você. Deus tem uma paz para você. Você está cansado de tentar fazer com a força do teu braço. Deus está dizendo: só vem. Eu vou fazer aquilo que o homem não pode fazer. Sai do teu lugar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai do teu lugar. Deus tem uma nova história para você. O tempo não passou. As circunstâncias não passaram. Deus tem uma grande obra para fazer na sua vida. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Em nome de Jesus, vem para o altar. Deus tem algo novo.